Às vezes a pessoa vive chateada, preocupada, aborrecida com certas coisas que acontecem nessa vida e parece que a coisa não vai. A pessoa ora, parece que Deus não responde. Por que isso? O que é que está faltando? A Bíblia diz, no Salmo 37, versículos 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos que olhar para Jesus, mas isso não quer dizer olhar para uma imagem, uma figura, uma escultura, não é nada disso. Olhar para Jesus é você olhar para a palavra, porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A vida do nosso corpo e também da nossa alma está em Jesus, isso é, no cumprimento da palavra. Nós temos que observar os mandamentos, os preceitos, os estatutos do Senhor e ficar atento às suas promessas e não abrir mão delas, porque muitas vezes a pessoa ouve a palavra e ela não dá importância ao que Deus fala. Ela simplesmente escuta, mas não acredita que aquilo ali é para ela. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, aquilo que você lê na Bíblia, o que você entende durante a pregação da palavra é Deus falando diretamente com você. Se você presta atenção, entende e segura aquela promessa, ela fará na sua vida aquilo que for necessário. Porque a palavra que Deus envia, ela não pode de modo algum voltar para ele vazia. O Senhor Deus afirmou dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Uma coisa que às vezes a pessoa não entende e ela fica pedindo e não recebe, é porque ela pensa que orar é suficiente para se obter a bênção. E não é. O que nos torna abençoado é a palavra que sai da boca de Deus. E não somente a oração. É quando nós oramos sobre a palavra e determinamos que aquilo se cumpra, é que recebemos a bênção. Se você observar direitinho, você vai ver que Jesus, ele não orava pelas pessoas para que elas fossem curadas e libertas. Ele simplesmente dava a palavra. Ele dava uma ordem e os demônios saíam. E as pessoas eram curadas, e no que diz respeito à prosperidade, também ele fazia do mesmo jeito. Veja que em Lucas capítulo 5, dos versículos 1 ao 8, conta que quando os irmãos Pedro e André estavam se preparando para ir embora de mãos vazias, depois de ter trabalhado uma noite inteira, sem conseguir pescar sequer um peixinho, porque eles eram pescadores, e aquela noite eles não pescaram nada, Jesus deu uma ordem para eles. Jesus disse, faste ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. O Pedro, ele até pensou em retrucar, mas depois ele pensou direitinho e resolveu obedecer. Ele disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O Pedro entendeu que a ordem de Jesus era para pescar. Jesus falou, vai para o alto mar e lança a rede para pescar. Ele entendeu que o propósito de Jesus tê-lo mandado lançar a rede era para pescar. E ele confiou que Deus iria cumprir o propósito.
se ele tão somente obedecesse a sua palavra. Eu não sei se Pedro conhecia a Escritura que diz que a palavra de Deus jamais volta vazia para ele. Mas o Pedro, ele obedeceu. E o que foi que aconteceu? Diz aqui no versículo 6, que fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Veja que Jesus não orou para que isso acontecesse. Ele somente deu a palavra. Pedro também não orou. O que ele fez? Ele obedeceu a palavra. E o milagre aconteceu. Quando Jesus também multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar cerca de 5.000 pessoas, ele também não orou pedindo a Deus para fazer a multiplicação. Ele simplesmente tomou os pães, os peixes, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. E olha que não foi só um pedacinho para cada um, não. Está escrito no Evangelho de João que Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então veja que não foi um pedacinho, foi quanto eles queriam. Comeram até se fartar. Meus queridos, a obediência à palavra é que produz o milagre. Quando você entender uma palavra que Deus falar no seu coração, esteja você lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, você entendeu uma palavra, faça conforme aquilo que você entendeu, porque ali está o poder para abençoar a sua vida. Sem a palavra nada se faz. Nós oramos para determinar e tomar posse da palavra que nos foi dada. É para isso que nós oramos. Não é a oração que faz o milagre acontecer, mas sim a palavra de Deus, aquela que Ele enviou. Quando nós cremos e pela oração reivindicamos aquilo, nós tomamos posse. Agora é preciso ficar atento nas promessas de Deus, e você não pode abrir mão delas. Aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que Deus te faz entender, é o que Ele quer te dar. Mas você precisa reivindicar, você precisa crer e tomar posse. A promessa é para aquela pessoa que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Se você deixar a vida de pecados, entregar-se a Deus e confiar nele, o que vai acontecer? Diz aqui no versículo 6, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. É Deus que faz. Você só tem que crer. Tem que confiar nele, na justiça que Jesus conquistou lá no Calvário para nós. Ela vai sobressair como a luz. Não tem como alguém impedir que a luz do sol brilhe. Ninguém consegue impedir a luz de aparecer. Assim será a sua justiça, diz a palavra de Deus. O inimigo não tem condições de impedir você de ser abençoado, porque quando você ouve a palavra, entende e reivindica aquilo, a bênção vem. A palavra que Deus envia no seu coração, ela tem o poder para resolver a sua situação. E o diabo não tem como tomar de você esse poder. É você que vai decidir a situação. É você que vai dar a ordem e a coisa vai acontecer. E o seu juízo, quer dizer, as suas declarações, aquilo que você julgar certo de acordo com a palavra, aquilo que você assumir pela palavra, vai ser o quê? Como o meio-dia. Vai brilhar como a intensidade do sol ao meio-dia. Agora você tem que fazer o quê? Tem que entregar o teu caminho ao Senhor. Muita gente diz, eu entreguei. Será mesmo? Será que você, quando vai tomar uma decisão, seja ela qual for, você consulta ao Senhor para saber se deve ou não deve fazer? Será que vai comprar, vai vender, você pergunta a Deus? Você respeita a Deus?
Você honra ao Senhor pregando a palavra para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos? Ou você tem vergonha de falar de Jesus com as pessoas, aquelas que você conhece? Será que você tem pedido para Deus te usar para levar a palavra? Porque, meu irmão, minha irmã, se você não aprender a servir a Deus, se você não se colocar nas mãos dele para fazer aquilo que ele manda, você não vai ser feliz de verdade. Deixe-me orar agora. Feche os olhos, Pai. Obrigado pela tua palavra. Visita, Senhor, com o teu poder todas essas pessoas que estão me assistindo. Eu venho pedir a tua bênção para cada uma delas. Essa pessoa que está precisando de uma ajuda, que escreveu nos comentários do YouTube e do Facebook pedindo a minha oração. Essa pessoa que precisa que alguém ore por ela, que alguém determine a bênção por ela. Em nome de Jesus eu faço isso. Eu uso a autoridade que o Senhor me deu para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dela e eu digo a esse espírito maligno, cesse a sua operação na vida dessa pessoa. Fora, em nome de Jesus. Amém.